espiritual, que multiplique sobre ela a tua unção, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. A paz, igreja, amém? A paz a todos que estão em casa. Glória a Deus, né? Mais um culto na presença do Senhor, aonde o tema é santificação. E é um tema muito edificante, porque isso nos mostra o que nós devemos ser e fazer diante de Cristo para chegar até a eternidade, né? Precisamos estar aqui nos santificando. Eu vou pedir para os irmãos em abrir Hebreus 14, no versículo 12. Hebreus 14, versículo 12. Hebreus 14, versículo 12. Amém? Eu vou ler aqui para os irmãos. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Perdão, irmãos. Hebreus 12, versículo 14. Eu estava falando ao contrário. Hebreus 12, versículo 14. Amém? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar-vos. Como diz a palavra do Senhor, sem santidade ninguém verá a Deus. Por que será, irmãos? Porque o Senhor é santo, é puro, e o que nos atrapalha e que nos afasta é as trevas, na verdade. O que nos separa do Senhor é as trevas. Nele não há trevas nenhuma, e sim a luz, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, para recapitular, nós tivemos o primeiro culto, né, que foi o nosso irmão Alain que trouxe, que ele falou sobre a santificação também. E ele começou falando sobre a santificação, que foi explicado que nós somos escolhidos por Deus, né? Antes do mundo acontecer, já no mundo espiritual, para vivermos essa vida de santidade. Ele já nos escolheu antes de nós nascermos mesmo, para a gente ter esse relacionamento com o Senhor. E no segundo culto, né, ele passou a explicar o quê? Sobre o processo de santificação, né? Porque o que aconteceu? Veio Adão, pecou, e o Senhor enviou quem? Jesus Cristo, para seguir o processo de santificação através da nossa vida. E aquele que crê em Jesus Cristo, o velho homem morrerá, né? E isso é uma busca todos os dias. Eu achei muito interessante a forma que ele pregou, porque no começo ele explicou, né, que antes do mundo nós fomos chamados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O Senhor, ele já tinha nós, mas o que o Senhor queria fazer? Ter um relacionamento conosco como ele tinha com Adão, né? Um relacionamento íntimo de nós vermos a Deus. Não tinha nada que separava o homem de Deus, né? E depois do pecado de Adão, o pecado nos separou. E ele mandou quem? O seu único filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça no pecado, mas sim se santifique para quê? Para que tenha vida eterna em Cristo Jesus. Amém? E assim se inicia o processo de santificação. E no segundo culto o Alan passou sobre isso. O processo da santificação é progressivo. Nós devemos o quê? Aperfeiçoar a cada dia, vencer o velho homem, todos os dias para buscar o quê? O domínio próprio. Então a santificação quer dizer o quê? Que é todos os dias, é um processo contínuo na nossa vida, mas através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Amém?
E o processo ele é contínuo todos os dias? Sim, até a volta do Senhor Jesus Cristo, até o nosso corpo ser transformado em corpos celestiais, um novo corpo ressurreto em Cristo Jesus. Então nós devemos fazer isso até a volta de Jesus Cristo. Não é santificar um dia, outro dia, hoje eu santifico, amanhã não. Não, é todos os dias até a volta de Jesus. Porque sim, quando ele vir, a sua palavra se cumprir na nossa vida, e nós estamos aqui santificando, esperando noiva, porque ele espera o quê? Uma noiva, uma igreja uma igreja imaculada, uma igreja limpa, uma igreja remida, né, no sangue do Cordeiro, com vestes novas, vestes de noiva, vestes brancas, não é verdade? Para que naquele grande dia o nosso corpo seja transformado, um corpo glorioso na presença do Senhor. E sim morar na eternidade. Então, irmãos, há uma condição, não é verdade? Porque o Senhor é santo. E Ele espera de nós sermos santos também, né? E buscar a santidade em Cristo. E a palavra em Hebreus quis dizer assim: assim esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então, é uma condição. Devemos buscar a santidade todos os dias. Eu costumo dizer que nós não somos santos, somos pecadores. Mas a diferença do cristão é buscar a santidade todos os dias, é se arrepender e não cometer o mesmo erro. Não é verdade? Porque se a gente fosse santo, a gente já estaria no céu com Ele. A gente vai estar assim naquele grande dia que o nosso corpo vai ser glorificado junto com Jesus Cristo. E nós vemos que hoje, um dos maiores desafios do cristão atuais é buscar o quê? A santificação. A gente vê que é uma coisa bem difícil, contudo é imprescindível, ela não é opcional. Nós devemos nos santificar. Para buscar a Deus, para ter intimidade com o Senhor, para ir até o Senhor, devemos ser santos. Devemos buscar essa santificação em quem? Em Cristo Jesus. Pois esta é a única forma de nós nos prepararmos para quê? Para encontrar com Deus. Não é verdade? Porque o Senhor é santo. Nele não há treva alguma. O Senhor nos tirou das trevas para onde? Para a maravilhosa luz. A luz do Espírito Santo, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, que nós temos fé, ter crido no Pai, Ele nos dá o quê? O poder do Espírito Santo que está dentro de nós, que dá o domínio sobre o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Amém? Os irmãos estão aqui comigo? Glória a Deus, aleluias. Santo significa o quê, irmãos? Separado, consagrado, especificamente para quem? Para Deus. Santos é separado. Então, a santificação é um processo que ocorre durante a vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Não é verdade? A santidade é um estado completo de perfeição e que podemos alcançar neste mundo. É algo que só alcançará no seu cumprimento na volta de Jesus. Né? No pleno, no dia vindouro, maravilhoso retorno na volta de Cristo. E para que nós venhamos alcançar esse dia, para que nós venhamos alcançar essa eternidade, é a santificação. E eu entendo assim que quando eu comecei a estudar sobre a santificação, que o pastor me convidou para trazer a palavra, eu, sinceramente, até pensei que se o pastor quiser colocar 2, 3 meses o tema de santificação, voltar em janeiro e falar sobre isso, eu acredito que a gente tem muito o que falar. Eu acredito que até Colanto deve pensar dessa forma. Porque o que eu achei, o que eu esmiucei sobre santificação, pastor, é muita coisa. É muita coisa. E eu acho que a igreja, nós como igreja, devemos nos preparar para isso. Porque às vezes nós pecamos por falta de quê? De conhecimento da palavra de Deus. Às vezes a gente acha que certas situações ou atitudes são normais, né? Mas não é. E às vezes a gente peca sem saber que está pecando. Nós precisamos ter uma vida diferente, de contramão esse mundo. Mudar, sabe? Ser a luz do mundo e o sal da terra. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Né? Então, assim, cara, mas o que eu preciso fazer? É igual o nós estamos tendo aqui nas terças-feiras, sobre o reino de Deus. Os dias que eu pude vir, eu aprendi muito. Porque a gente acha que é só ser salvo. Não, não é só isso. Não é só salvo. Você que crê em Jesus Cristo, você é salvo em Jesus Cristo. Mas a partir do momento que você busca uma vida de santidade, você busca fazer a obra do Senhor de coração, há um galardão para você aqui com o Senhor. Né? Então, assim, não vai ter só o julgamento de quem vai ficar em Cristo ou em quem não vai ficar. Né? Que até então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um tema muito interessante que o pastor trouxe sobre a alma. Sabe, nós precisamos ter domínio, o Espírito Santo precisa ter domínio na nossa alma, porque a nossa alma, às vezes ela tende a pecar a todo momento.
E nós precisamos aprender cada vez mais isso, esmiuçar isso. Não é verdade? Porque o tempo vai ficando mais difícil e a gente vai o quê? Vai perdendo por falta de quê? De conhecimento da palavra de Deus. É se santificar, é buscar ser a diferença nesse mundo, amém? Então a santificação é um processo que ocorre durante toda a vida daquele que foi remido. A santidade não é um estado completo, como eu tinha falado, porque a santificação é todos os dias, para a gente alcançar o cumprimento da palavra de Deus. Mas isso quer dizer o quê, irmãos? Isso quer dizer que nesse mundo ainda temos sujeitos a pecar. No mundo que nós vivemos, somos sujeitos a pecar todos os dias. O pecado, ele ronda a nossa porta todos os dias. Né? A palavra do Senhor diz que o inimigo, ele fica como um leão, né? Tentando nos tragar a todo momento. Não é verdade? Colocando ideias pecaminosas na nossa cabeça, situações, pratos saborosos. O mundo não tem mais nada que nos oferecer. Mas aí que é a diferença do cristão, ser a diferença nesse mundo. Não é verdade? Então, quer dizer, nesse mundo ainda estamos sujeitos ao pecado, mas através da santificação, nós vamos mortificando a nossa carne, o nosso eu, e se submetendo à vontade de Deus. E o objetivo que possamos ser cada vez mais parecidos com quem? Cristo. Por meio de quem? Do Espírito Santo, que está sobre este lugar, que paira sobre a igreja do Senhor. Amém? Então, o primeiro ponto, eu vou trazer só 2 pontos para a igreja. O primeiro ponto está no Levítico 20, 26. Eu vou ler para vocês, que diz assim: Tu, porém, és santo, ó rei, és o louvor de Israel. O Senhor falando: Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Então o Senhor, ele já nos separou desde a fundação do mundo para sermos santos, porque ele é santo. Então que nós possamos cada dia se santificar cada vez mais. Amém? A santidade, ela não está relacionada à forma de vivermos, ou encaramos, o mandamento e ensinamento de Jesus. É uma demonstração de alinhamento com a vontade de quem? De Deus, através do Espírito Santo na nossa vida. E não se trata só do que cremos, falamos, mas principalmente da expressão do que somos, por meio de quê? De ações, da consciência, da transformação que Deus nos tirou da onde? Das trevas para a maravilhosa luz. Então se trata de quê? Das nossas ações, pensamentos, atitudes, palavras. Depende muito disso. Amém? Da consciência da transformação do Senhor Jesus. Porque o Senhor, ele fez o quê? Tirou nós das trevas para onde? Para a maravilhosa luz. Nós temos que todos os dias ter em mente de olhar para nós mesmos, ter a consciência e falar, cara, como eu estou sendo hoje? Como está sendo a minha vida santificada através de Jesus Cristo? É olhar todo dia para o espelho e ver como foi o meu dia. Como eu tratei o meu próximo. Como foi o meu tipo de pensamento. Será que eu preciso descer mais? Será que eu preciso buscar mais? Será que o que eu estou fazendo é suficiente? Será que eu estou buscando o corpo santificado na presença do Senhor Jesus? Porque nós, irmãos, somos a diferença lá fora. As pessoas olham para nós. E eu até achei engraçado, porque antes do pastor me chamar, eu passei por várias situações sobre isso. Né? E as pessoas, assim, começaram a falar coisas que eu falo, será que... Teve lugares que eu entrei que, de verdade, não era para me sentir assim, eu me senti um extraterrestre. Por quê? Dando só um exemplo, né? Como nós somos muito reparados. Entrei numa loja de uma colega cristã e ela estava vendendo vestidos tal, e aí ela falou, e esse, e esse? Eu falei assim, não, eu só vim te entregar um negócio nela, ela estava tentando vender o vestido para mim. E ali o vestido tinha um buraco aqui no meio, né? Tem aqueles vestidos assim, é longo, isso aqui vai ficar legal em você, mas tinha um... Aí eu falei assim, não, eu não uso isso, né? E ela deu um grito assim na loja, nossa, mas você é crente mesmo, hein? Aí eu olhei para ela assim, eu falei assim, cara, mas não tem que ser. E isso me pegou porque ela é cristã, e não é para falar. Estou falando assim, não estou aqui para envergonhar ninguém. Mas o Senhor toca no nosso coração, e todo mundo da loja começou a rir. E eu falei, Senhor, mas a gente não tem que ser. Se eu sou cristã, eu tenho que me comportar como uma cristã. Eu tenho que me santificar até mesmo nas minhas vestes. Nós temos que procurar se santificar cada vez mais. Não só por fora, mas por dentro também. Então, aquilo, eu fiquei pensando, todo mundo olhando, rindo para mim, eu falei, Senhor, mas eu não quero usar esse tipo de roupa, porque isso não traz a santificação. Isso traz olhares pecaminosos. Isso daí eu não estou me santificando.
E em uma outra situação, eu estava dentro do meu carro, e aí saindo, voltando, saindo, pessoas cristãs. E entrou, saiu, 3 dias que saiu comigo, falou, você só escuta louvor, meu? Eu falei, cara, é o que eu amo. Então, assim, eu falei, nossa, aí começou a acontecer vários, o pastor nem tinha me chamado para falar sobre isso, mas o Senhor começou a me mostrar situações. Eu comecei a passar situações com as pessoas lá fora, mas com pessoas cristãs, que vêm me indagar. Por que você usa isso? Poxa, mas você deveria usar mais mostrando. Credo, você é crente mesmo. Eu falei, oxi. Né? Aí eu ficava, será que é só eu que estou errado? Estou tão habitolada assim. Mas não é, irmãos. É o Espírito Santo que nos conduz, que nos convence do pecado. Você entendeu? A pessoa entrou 3 vezes, 3 dias no meu carro, falou, cara, mas você escuta louvor, você não escuta mais nada além de louvor. Eu falei, porque eu amo, é o que eu gosto, glorificar o meu Pai. Sabe, se eu estiver escutando outra coisa, não seria eu. Você entendeu? Então, assim, mas você não... Não, já, cara. Mas aquela coisa assim, quanto mais você busca o Senhor, a palavra do Senhor diz, orar sem cessar, é todos os dias. Não é só quando a gente entrar dentro da igreja. Não vou falar que eu sou perfeita e que somos perfeitos, somos pecadores. Mas quando nós buscamos a estar ali no Espírito Santo, não é verdade que Ele te convence do pecado a todo momento? Então, aquilo, para mim, me confrontou. Eu falei, Senhor, mas será que eu estou tão habitolada? Será que eu estou tão, assim, religiosa? Mas é o que eu amo fazer. É que eu amo ouvir. A palavra do Senhor diz que nós somos o que nós vemos, o que nós ouvimos. Então, nós temos que tomar cuidado. Do que nós estamos nos alimentando? Das coisas do mundo ou da palavra de Deus? Então, tudo isso é um resumo de quê? De nós santificarmos cada vez mais. Buscar o discernimento do Espírito Santo. Porque isso quer dizer o quê? Que o mundo tem prestado atenção em nós. Porque se isso aconteceu comigo com pessoas cristãs, imagina o mundo lá fora. Se pessoas que são cristãs me indagou a forma de ser em algumas coisas, imagina o mundo lá fora. Né? Já teve situações de estar no lugar, não vou pôr essa música não, que você é crente. Amém, irmão. Então as pessoas tentam nos atacar a todo momento. Mas nós temos que estar em paz com o Espírito Santo. Às vezes a gente fala assim, parece que só eu que sou diferente naquele ambiente. Mas é isso, cara. É você ser separado, é você santificar, é você buscar e não ter vergonha. Porque naquele grande dia o Senhor não vai ter vergonha de vocês. Porque nós nunca devemos ter vergonha de Jesus Cristo. E buscar cada vez mais o caráter de Cristo. Como eu sempre disse, o Senhor não quer seguidores, Ele quer filhos, porque filhos têm o DNA do Pai. E sempre eu vou dizer isso, irmãos. Porque quando nós temos o DNA do Senhor, nós buscamos ser parecidos com Ele. Como Paulo disse, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a partir do momento que o Senhor vive dentro de você, que o Espírito Santo vive dentro de você, as coisas do mundo não te interessam mais. Porque se eu me interessar para as coisas do mundo, eu vou ser a velha Ariana e vou perder a minha santidade. Eu vou perder a minha comunhão com o Senhor, eu vou perder a minha salvação. E não é isso que eu quero. Porque a partir do momento que nós entendemos a palavra do Senhor, a partir do momento que nós encaixamos, eu nem presto mais para viver lá fora, porque eu não quero isso mais para a minha vida. É isso que o cristão tem que agarrar. Nós temos que ser separados, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Um povo santo e separado para Deus não quer dizer um povo isolado do mundo. Deus ele nos prometeu que ia nos tirar do mundo. Ele vai nos tirar na sua vinda. Mas um povo separado não é um povo isolado do mundo, mas é um povo que compreendeu quem é. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você compreendeu que neste mundo você tem que ser a luz do mundo e a sal da terra? É você compreender, irmãos, né? Vive no mundo no meio de pecadores, realizando o quê? Obras de Deus, para que os homens vejam. As pessoas têm que ver através da sua vida a luz do Espírito Santo. Através da sua vida, ver as obras do Senhor. Não é verdade? Ao verem a luz, que glorificam a Deus pelas obras que são realizadas através da sua vida. É as pessoas olhar para você e ver o caráter de Jesus Cristo. Ver a luz do Espírito Santo. Não é gostoso passar por isso? Quando você está num ambiente, a pessoa nem sabe que você é cristão, fala assim, cara, você é diferente, você tem algo diferente. Sem você sequer falar, sem se você sequer abrir a boca. Isso é muito gostoso, irmão, porque a palavra diz, pregue a todo momento, se preciso, fale. Sabe por quê? Prega a todo momento, se preciso, fale? Porque nós primeiro precisamos santificar em atitudes, pregar em atitudes, depois em falar. Antes de nós abrirmos nossa boca, nós temos que pregar antes com as nossas atitudes, com as nossas ações. Não é verdade? Então isso nós temos que colocar em mente todos os dias, colocar no nosso coração todos os dias, que devemos ser separados. Estamos no mundo de pecado? Estamos. O mundo é pecaminoso, mas nós não somos pecadores.
Nós somos libertos e remidos pelo sangue de Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Devemos o quê? Andar de contramão a esse mundo, né? Dar cara a tapa, dizer não ao pecado. Pois vivemos num mundo que tem sido manchado pelo pecado. Estamos rodeados por violência, pornografia, desonestidade, falta de religião. Deus, né, não nos isole deste mundo, mas, por enquanto, como eu disse, mas espera de nós que fugimos do pecado todos os dias. Porque a partir do momento que nós temos o Espírito de Deus, o pecado não pode mais nos dominar. Amém? E brilhamos como luz no mundo de trevas. Isso é possível sim, sabe? Porque Jesus provou isso durante a sua vida, né? Sua pureza diante do pecado, a responsabilidade que nós temos de seguir o espaço de Jesus Cristo. Como diz Isaías 1:18, diz assim: venha, vamos refletir juntos. Olha o que o versículo fala. Venha, vamos refletir juntos. Diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos, como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros, como o púrpura, como o lã se tornarão. Aí trazendo também à memória algo que está acontecendo esse ano, que você tem tido a oportunidade de ver nas redes sociais. Como eu posso dizer? Um cantor gospel, né? Ele vem engajar um cantor do mundo, que esse louvor é algo mais que a neve, brancos como a neve. Esse cantor gospel, ele tenta ir um pouco mais escurinho também. Só que ele diz que esse louvor é um preconceito. É um preconceito às pessoas de fora. E quando fizeram esse louvor, ele não ia. A gente fala assim, esse louvor é ensaio, a questão do Espírito Santo, que fala algo mais que a neve. Isso quer dizer o quê? Purificação. Isso nos mostra o quê, irmãos? Discernimento do Espírito Santo, que nem todos que são cantores gospel, nem todos são reunidos lavados no sangue do Cordeiro. Por que um cantor gospel canta a louvor ao Senhor, agora vem engajar um louvor, um cantor que é do mundo, falando, cara, você sabia? Você sabe que no louvor branco algo não é espanhoso? Você acredita que a gente tem que ser branco para ser limpo? Olha, o pecado do Senhor. Pegando a palavra do Senhor, essa é a palavra de Deus. Ele está distorcendo agora a palavra de Deus para mostrar para as pessoas que Deus está sendo racista. Olha onde mora o perigo. Sendo que se eu cantor gospel, eu deveria a palavra do Senhor, entender que algo mais sério é a pureza do Espírito Santo que nos lava, que nos limpa. É o Espírito Santo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com como essa gente pode ter nossa casa, até que nós dormimos, até que nós louvamos, porque não cuida de Deus, não cuida do Senhor. Por isso que nós temos que ter conhecimento até mesmo de louvor, porque nem tudo é para Deus. Muitas coisas estão para nós você, nem tudo é para Deus. Então nós precisamos entender. É só o Espírito Santo para nos dar discernimento que é de Deus e que não é. Porque o mundo tem que tentar nos enganar. Mas ele não engana aquele que é filho de Deus. Ele não engana aquele que busca a purificação. Diversos alvos falam da pureza. Quanto mais a gente santificar, mais o Espírito Santo vai ter lugar na minha vida. Mais o Espírito Santo vai estar atuando. Aí sim, somos instrumentos do Senhor para viver a santidade. Tem que ser um estilo de vida que vem de fora. E muitas pessoas se falam, né? Cada vez a gente vai pecar, pode ser isso. Pode ser que a gente possa ver. Ai, gente, fica na cidade, né? Todo mundo está maduro. Eu vou poder falar um pouco a verdade, né? Entendemos isso, né? Ao longo da coisa que nós temos, quando nós estamos juntos com Deus, né? Nós queremos o quê? Agradar o Senhor Jesus. Não é verdade? Agradar Ele, querendo agradá-lo, é estar na vida de santidade. Devemos observar de pequenas e grandes coisas que atrapalham o quê? O nosso relacionamento com o Senhor. Então, nós, como cristãos, qual é a nossa conduta? Prestar atenção na nossa atitude, tanto nas pequenas como nas grandes. Porque, às vezes, a pequena coisa atrapalha o seu relacionamento com o Pai. Amém? E aí que vai. As mãos que levanta ao nosso Senhor Deus durante o culto, durante uma oração, não pode ser as mesmas mãos que faz coisas pecaminosas, que toca o corpo de uma namorada ou de um namorado sem sequer estar num casamento. Sem sequer estar no casamento santificado. Porque é isso que o mundo ensina para aquele que é solteiro, né? As mãos que toca e que louva o Senhor não pode ser as mesmas que peca. Amém?
Porque diz em 1 Coríntios 6,18, para fugirmos do quê? Da fornicação, perdão. Então a mesma mão que louva o Senhor não pode ser aquelas mãos que roubam. Não pode ser as mãos que fazem coisas erradas, vê filme pornográfico, que faz certas atitudes. É isso, irmãos. Não temos nenhuma criança aqui. E temos que entender que isso é pecado. E isso é bíblico, o Senhor já nos preparou para isso. Os lábios que cantam louvores a Deus não podem ser os mesmos que falam palavrão. Não pode ser os mesmos que contam piadas indecentes, ou que fazem fofocas, julgamento, mentira, falsidades. Pois a mesma língua que edifica também pode matar. Pois a Bíblia diz o quê? Que uma mesma fonte não pode jorrar água doce e nem salgada. Ou nós jorramos água doce ou nós jorramos água salgada. Amém? Porque em Mateus 12, 36 e 37 diz assim: mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado aqui na terra. Pois, por suas palavras, vocês serão absorvidos e por suas palavras serão condenados. Como nosso irmão que trouxe a palavra aqui no domingo. Nós temos que tomar cuidado do que nós falamos, até mesmo do que nós pregamos, porque nós precisamos ver o que a gente prega. Buscar a santificação, porque a palavra não é só para vocês, a palavra primeiro corta para mim. Primeiro o Senhor ministra na minha vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque cada palavra ou cada vida que nós falamos do amor de Deus, ou nem falarmos do amor de Deus, nós vamos dando conta ao Senhor naquele grande dia. Agora imagina a responsabilidade nossa, não é verdade? Os pés que te levam para a igreja não podem ser os mesmos pés que te levam para coisas do mundo, lugares impuros, porque não agrada a Deus. Devemos renunciar ao pecado, às tentações deste mundo da carne e alimentar o quê? O Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Com aquilo que edifica, viver em quê? Em santidade. Porque a palavra do Senhor é aquilo que nos traz paz, é aquilo que nos traz cura, é aquilo que nos liberta, nos purifica, nos dá sabedoria, discernimento e domínio próprio, que é o Espírito Santo de Deus. Então, muitas das vezes, nós aqui não sabemos que uns ou os outros fazem. É muito fácil mostrar a santificação dentro da casa do Senhor. Mas aí nós temos que mostrar que somos cristãos dentro de uma escola, dentro de um banheiro, dentro de um trabalho, com o nosso próximo, na nossa mente, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. Então, tudo isso, irmãos, a palavra do Senhor diz que o Senhor é onipotente, onipresente. Eu não sei o que o meu irmão pensa, o que ele fala de mim, eu deixo de falar o que for, ou com o próximo, ou dentro de um serviço, ou numa casa. Mas o Senhor sabe nossos pensamentos. O Senhor conhece o pensamento de cada um. O Senhor conhece a língua de cada um. Então, nós precisamos buscar o quê? A santidade no Senhor. Por isso que nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém? E temos que entender que o nosso corpo é quê? É a casa de Deus, é o templo do Espírito Santo, como diz em Romanos 12, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Somos templo do Espírito Santo, aonde a luz, as trevas jamais habitará. Então, irmãos, nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Nós somos a casa do Senhor. E como está aqui dentro? Será que nós paramos para pensar, cara, como é que eu quero convidar o Espírito Santo de Deus para morar dentro de mim, sendo que está tudo bagunçado? Ele vai vir e vai achar bagunçado, mas ele vai arrumar. Nós temos que abrir o nosso coração e falar, Senhor, arruma tudo. Se há algum caminho mal em mim, que o Senhor venha arrumar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha lapidar. As pessoas querem dizer que tem o Espírito Santo do Senhor, mas não quer deixar Ele transformar a nossa vida. Não quer deixar Ele arrumar a casa. Se você é igreja do Senhor, primeiro nós temos que ser a igreja, para depois nós acolhermos o nosso próximo. Você vê como que é a diferença de um cristão? Você tem que ser a igreja, você tem que se santificar, você tem que aprender a ouvir a palavra do Senhor, aprender a se alimentar da palavra do Senhor,
Não é verdade? Como tem os outros cultos que está tendo aqui nos domingos. A você ter discernimento, a você amar o seu próximo, a você ter o domínio próprio, a você ter o domínio da sua própria alma, que é o Espírito Santo, a você amar uns aos outros, como o pastor pregou no outro domingo. Olha como a palavra do Senhor edifica cada detalhe da sua vida. E se você é a casa do Espírito Santo, se você é a igreja do Senhor, aí sim, você começa a trazer vidas. Aí sim. Eu até lembrei agora, eu não ia falar sobre isso, numa reunião com o pastor e com a Alain, a gente leu que não é nós que trazemos, é o Senhor que traz as pessoas para a casa de Deus, para as células. Mas, sabe, Ele só traz quando nós começamos a nos santificar. Ele só traz quando nós começamos a nos alimentar, nos purificar, orar, buscar. Não adianta eu não me preparar, não adianta eu não me santificar, eu não orar e nem ler a palavra e estar aí fora chamando, vamos lá para a igreja, mas não tem uma vida com Cristo. Porque sabe por quê? O que a pessoa vai encontrar em mim? Uma casa vazia. E quando tem uma casa vazia, o que habita em mim? Espíritos imundos. Porque quando você está em Cristo, que você sai da presença do Senhor, como fala, vem 7 vezes mais. E é isso, nós não podemos ser vazios, nós temos que ter o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que nos testifica, que mostra para o mundo lá fora, que tira-nos das trevas para a maravilhosa luz. Por isso que nós temos que ter, como Romanos diz em 12, rogo que o nosso corpo tem que ser sacrifício vivo, o templo do Espírito Santo, irmãos, tanto por dentro como por fora, cara. É buscar isso em Cristo Jesus. É fácil? Não. Mas por isso que tem o Espírito Santo. Eu falo que eu sou santo todos os dias? Não, cara. Mas se você dá ouvidos ao Espírito Santo de Deus, é Ele que nos convence, que é o segundo ponto de agora. O último segundo ponto, que está em João 16, 7 e 11, que diz assim: o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E é Ele, irmãos. Nós não merecíamos nada, nós não somos nada. E o único que pagou o preço por nós, que foi preço de sangue, foi Jesus. Foi Ele que nos lavou, remiu e nos purificou. E somente através dele que podemos ter o discernimento da vontade de quem? De Deus para a nossa vida. Através do Espírito Santo de Deus, que eu sim vou entender a vontade do Senhor da minha vida, que me convence do pecado todos os dias. Se eu não buscar cada vez mais o Espírito Santo do Senhor, jamais eu vou ser convencida do pecado. Eu vou achar o que eu faço é normal, como muitos por aí. Às vezes você vê certas situações, porque vou ser sincera, aquilo me indagou. Falei, cara, a pessoa é cristã como eu, tudo bem, eu não posso julgar. Mas falei, Senhor, por que vai perguntar, por que você usa esse tipo de roupa, por que você não mostra mais? Você é crente mesmo, me dá licença. Eu falei, ué, mas não é para ser. A palavra do Senhor diz, ou você é crente, quente ou frio, ou se for morno eu te vomitaria. Antes que seria quente, antes que seria frio, porque se for meio termo já é do inimigo. Já é do mundo, não adianta. Tem que ser ou sim ou não. A palavra de Deus é sim ou não. Isso não quer dizer que um dia eu posso fracassar, que um dia eu posso pecar. Mas a palavra do Senhor diz que se nós buscarmos cada vez mais o Espírito do Senhor, é Ele que vai nos convencer. É Ele que vai nos trazer o arrependimento. Pai, eu pequei, eu venho te confessar. É confessar uns aos outros, e orar, e buscar, e santificar todos os dias. Amém? Então, além da imaginação humana que nos faz entender, porque Jesus disse, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso é em Mateus 26, 41. Como cristão devemos o quê? Guardar quem? O nosso coração das influências da onde? Do mundo. É blindar, sabe? Porque o nosso coração para o mundo aí fora é como um terreno baldio, onde você joga as impurezas do mundo, onde o mundo só quer jogar lixo em você. Não é verdade? Se você for aí fora, as pessoas falam tudo de você. Mas mesmo, às vezes, menos coisas boas. As pessoas querem te apedrejar, ainda mais quando sabem que você é um cristão. Muitos querem criticar. Muitos te olham com outros olhos. E não é assim, irmãos. Muitos querem chegar e jogar, sabe, os lixos deste mundo, mas nós temos que blindar como uma barreira, como uma parede, que é o templo do Espírito Santo. Aqui não. Aqui habita um Senhor. Aqui habita uma casa. Eu preciso me purificar todos os dias. Que através de quem? Que é esse segundo ponto. Quem pode me convencer do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então, como cristão, devemos guardar aqui o nosso coração das influências do mundo. Com o Espírito de Deus, nos alimentar com o pão diário, que é o que? A palavra do Senhor, que traz vida. Pois o pecado traz o quê?
morte. E até vendo essa palavra, se você vê que nos tempos antigos, né, Jesus, quando ele operava algum milagre, que ele falava assim, o que ele falava primeiro? São perdoados os seus pecados. Então, como nós, como igreja, quer ver milagres se nós não santificar primeiro? Muitas das vezes nós não vivemos milagres do Senhor por falta de santificação. Não adianta eu vir, pedir, orar, eu quero ver um milagre na vida do meu irmão, eu quero isso, quero aquilo, mas como que eu estou para pedir isso? Não é verdade? Porque quando Jesus ele vai operar um milagre na vida de alguém, ele não fala, só levante, ande, abre os olhos e enxergue, começa a falar, começa a andar, não. Os seus pecados estão perdoados. Não teve um que ele não falou isso. Por quê? Porque é o pecado que separa um homem de Deus. E se não há nada que separa o homem de Deus, se você está se purificando e santificando, a palavra do Senhor diz, tudo o que pedires em meu nome, eu vos lhes darei. Aqueles que buscar, se humilhar perante a mim, eu olharei do céu e sararei o seu coração. Então é isso, irmãos. Olha a palavra-chave onde está. Será que não está faltando um pouquinho mais de nós? Às vezes a gente quer olhar lá o milagre, mas espera aí, antes do milagre, o que nós precisamos fazer? Nos arrepender dos nossos pecados, nos santificar cada vez mais. Não é verdade? E tem um estudo sobre isso também, que eu estava vendo. Né? Que antes nós queremos ver o milagre, antigamente, primeiro é se santificar. Pois até mesmo Jesus, o Senhor Jesus, foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Você vê, se Jesus, que é um grande homem, que é um grande exemplo, foi dirigido pelo Espírito Santo, quem dirá nós, que precisamos, não é verdade? Para que seu filho pudesse lhe servir na terra e fazer a sua vontade, o Altíssimo fez vir sobre ele a plenitude do seu Espírito. Ou seja, para guiar o coração de Jesus, o pensar de Jesus, o agir de Jesus, sob a influência de quem? Do Espírito Santo. Jesus ele não andava sozinho, o Espírito de Deus já estava sobre ele. Amém? E quando ele subiu ao céu, ele disse, eu vou, mas deixarei o Consolador, que ele que vai te purificar, que é ele que vai te dar discernimento, é ele que vai convencer vocês do pecado. Eu estou indo, mas estou deixando o Espírito Santo de Deus, e ele está neste lugar, ele está nessa igreja. Como diz em Isaías 11, 1, 2, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento, do temor de Deus. É esse Espírito que estava em Jesus. E é esse Espírito que quer pairar em nós. É esse Espírito que quer morar em nós. É esse Espírito que quer habitar. O Espírito de Deus, ele é fundamental para em tudo em nossa vida. Tudo, toda atitude, toda decisão é consultar quem? O Espírito Santo do Senhor. Se o Ministério de Louvor quiser estar vendo, fique à vontade. O Espírito de Deus é fundamental em tudo. Inclusive para ter uma vida de santidade. Ele só habita em casa que dá lugar para ele agir. E será que nós estamos deixando ele agir em tudo na nossa vida? Em todas as áreas? Ou até aqui o Espírito habita e até aqui sou eu que falo? É isso que nós temos que parar para pensar, porque assim, como o Alan falou no culto, que se o Senhor trouxe esse tema é porque o Senhor quer que a sua igreja se santifique. É porque Ele quer trazer uma igreja santificada. Ele quer buscar uma igreja remida e lavada no sangue do Cordeiro. Ele não trouxe, não entregou o seu único filho à toa. Seu filho não derramou o seu sangue à toa. Foi para nos purificar, nos lavar, nos remir no sangue do Cordeiro. Como faz alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve não é um preconceito, como estão falando aí fora. É purificação do Espírito Santo. É a purificação de Jesus. E qual é o objetivo da igreja? O objetivo é que possamos ser cada vez parecidos com quem? Com Cristo. Por meio de quem? Do Espírito Santo de Deus. A vida cristã é aquela que é vivida no Espírito. Fora dele não há vida. Há uma vida mundânea. Não adianta falar que eu tenho uma vida em Cristo se eu não tenho o Espírito de Deus. Precisamos ter discernimento, irmãos. Precisamos entender. Às vezes a gente pensa certas coisas, a gente fala do nosso próximo, mas espera aí, quem sou eu para falar alguma coisa? Porque essa palavra é para mim, cara.
Essa palavra corta para mim. A palavra do Senhor diz que é uma espada, ela corta dos dois lados. Então, nós como cristão, todo dia refletir na frente do espelho e falar, cara, quem está sendo eu? O que eu estou refletindo para o mundo lá fora? O que eu estou refletindo dentro da minha casa? Porque a santidade começa dentro de casa, cara. Porque se nós não pregamos com atitudes dentro da nossa casa, nós não vamos pregar lá fora. Está sendo em vão. A nossa busca está sendo em vão. E quando Jesus vir, eu vou falar, Senhor, eu expulsei demônios. Senhor, eu ajudei o irmão, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Afaste-te de mim, eu não te conheço. Porque você não quis conhecer Jesus. Porque quando nós queremos conhecer Jesus de verdade, nós buscamos a nos purificar. Quando nós queremos conhecer Jesus de verdade, a santificação que nos aproxima do Pai, cara. Se nós não buscamos a santificação, jamais conhecemos a Jesus. Porque é através da santificação que nós temos relacionamento com Deus. Amém? Pois somente Ele nos dá o domínio próprio. E fazer com que sentimentos bons sejam fortalecidos e canalizados a um estilo de vida que agrada ao Senhor Jesus. Um estilo de vida que agrada a Deus. E assim damos frutos que geram mudança em nosso caráter, que corre por causa do quê? Da obra do Espírito Santo, os dons do Espírito. Então precisamos canalizar isso, sabe, cara? Fala, cara, eu tô na igreja há tanto tempo. Você já parou um dia para ver, será que eu tô me santificando? Será que eu só vou até a igreja e perco o meu tempo? Ou eu tô lá mergulhado no rio de águas vivas, que é Jesus Cristo? Porque a palavra do Senhor diz que onde há rio doce, não pode ter rio amargo. Então, que tipo de rio eu estou sendo? Que tipo de águas eu estou buscando me limpar? Águas purificadoras, que é no Espírito Santo do Senhor Jesus. É importante ressaltar que o pecado ainda está presente em todos os lugares, em todos, até dentro da igreja. Por que não? Tá. Olhares, pensamentos pecaminosos, julgamentos. É triste, mas tá. Porque senão o Senhor não traria a palavra dele. Senão nós seríamos santos e já estaríamos com Ele. Mas é todo dia a santificação, irmãos. É todo dia. Mas o pecado não é mais soberano sobre nós. Não está mais no comando, pois as paixões e desejos foram crucificados por meio de Jesus Cristo. O Espírito Santo está incessantemente nos ajudando e nos fortalecendo para resistir ao pecado todos os dias. O fato de agora podermos andar pelo Espírito é uma das provas de atuação de Deus em nossa vida. É a capacidade de controlar os nossos próprios pensamentos, palavras e ações. Então, antes de nós termos pensamentos pecaminosos, olhares pecaminosos, porque a palavra do Senhor diz que até no olhar a gente traz, sabia? Porque antes de a gente fazer qualquer coisa, já estava dentro do nosso coração. Já estava dentro da nossa mente. Podemos vencer a carne, pois Ele venceu e nos capacita de vencermos todos os dias. Podemos viver uma vida verdadeira e justa de santificada, porque Jesus veio como homem para nos provar isso. Que através do Espírito que habita nele, que Ele deu para habitar em nós, nós podemos nos purificar sim. Podemos vencer o pecado sim. Podemos ter domínio próprio sim. Que possamos combater com bom combate da fé, de uma vida santificada e tomar posse da vida eterna para a qual você foi chamado. 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. Essa é a palavra de Deus. E eu convido os irmãos a fazer uma reflexão neste momento. Hoje nós estamos no penúltimo culto. Eu vou ser sincera, para mim, que janeiro voltasse a falar sobre esse assunto. Porque tem muitas cadeiras vazias e tem muitas pessoas que precisam ouvir isso. Eu sei que tem muitos ouvindo das suas casas e fico muito feliz. Eu acredito que essa live, como a primeira, como a segunda, como a terceira que o pastor vai trazer, vai chegar ao coração de alguém algum dia que estiver passando por uma situação. Porque eu mesma, muitas das vezes, através foi de lives e de vídeos e de cultos, que eu vim a voltar a Jesus, a me renovar. Muitas das vezes a gente está no quarto sozinho, triste, com tudo, achando que a gente está tudo perdido. Aonde o mundo te tira tudo. E você através não tem ninguém para falar do amor de Deus, ninguém para te abraçar.
E às vezes você fala, vou assistir algo porque você está tão perturbado. E ali alguém começa a falar do amor de Deus. Então, que as lives dessa igreja também venham a servir disso para edificação na vida de alguém. Então também que possa as lives aqui, os cultos aqui, nós possamos compartilhar e levar, sabe? Ser instrumento na casa de alguém. Então você que está assistindo e nós que estamos aqui, vamos compartilhar cada vez mais, porque a nossa igreja, ela precisa crescer. Nós precisamos mostrar ao mundo lá fora que existe uma vida linda, uma vida reta, uma vida em Cristo Jesus, uma vida que purifica, não uma vida de qualquer jeito, porque de qualquer jeito o mundo está cheio lá fora. Mas se eu vim aqui dentro fazer a mesma coisa que está lá fora, não adianta, cara. Não adianta, eu não estou sendo a diferença. Eu não estou sendo a luz do mundo, o sal da terra. E é isso que o Senhor espera de nós. Sabe o que o Senhor diz? Vocês são geração eleita, povo escolhido de Deus, povo santo, que eu tirei das trevas para a maravilhosa luz, para proclamar a minha palavra, para proclamar o meu evangelho. Então a boca que fala do amor de Deus, da palavra de Deus, não pode ser a boca que fala mal do irmão, não pode ser a boca que fala palavrão, não pode ser a boca que fala coisas pecaminosas, não pode ser a mão que toca em parques íntimas. Não, eu sei que tem muitos adolescentes aqui, nós estamos aprendendo, eu também já fui. Tem muitos jovens, mas temos que falar para esses jovens, espera em Deus. Eu escolhi esperar. É melhor se santificar e ter uma vida duradoura, um casamento duradouro, do que um casamento que começou no pecado e depois não dá certo, irmãos. É realidade, é verdade. Nós temos que dar cara a tapa, bater e falar não para o pecado. Não, no pecado do nosso casamento, coisas pornográficas, olhando coisas no Instagram, isso acaba um casamento. Mensagens que não é do Senhor, isso acaba um casamento. Tanto como homem como mulher. Essa é a igreja imaculada, remida por Deus. Porque o inimigo ajuda a fazer. O inimigo ajuda, mas ele é o primeiro a te desmascarar. Ah lá o crente, ah lá a crente. Não, irmãos, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para nos purificar, nos autoavaliar, nos fazer a diferença. É você colocar o pé lá fora e falar, eu sou cristão, eu levo a marca da promessa. E nada vai impedir a marca da promessa na minha vida, porque até a vinda do Senhor Jesus Cristo eu vou buscar, vou me santificar. Eu sou pecador. Eu falo para Jesus, Senhor, sem você eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu quero ser totalmente dependente do Senhor. Porque sem Ele, irmãos, acabou. Eu não existo. E nós temos que ser assim. Totalmente dependente desse Pai maravilhoso. Porque se não fosse Ele, eu jamais estaria aqui na frente. Eu jamais estaria viva hoje. E graças a Deus, eu pude contemplar muitos milagres do Senhor Jesus através da minha vida, da vida de muitos irmãos e através da minha filha. Através da santificação. Muitos às vezes podem julgar uma situação que acontece com alguém, mas não sabe a dor da pessoa, não sabe o quanto busca, não sabe o quanto santifica, porque o mundo ele vai tentar nos atrapalhar. Quem aqui já não foi julgado? Quem aqui já não passou por situações? Mas sabe quem é que nos justifica lá fora? É o Espírito do Senhor, irmãos. Então, feche seus olhos. Sabe, fala com o Pai neste momento, fala, Senhor, que área eu preciso me santificar mais? Ou Pai, eu quero me santificar por inteiro. Traga memória hoje, que eu acredito que o Espírito Santo vai tocar no seu coração neste momento. E começa a colocar no altar do Senhor toda a sua inquietude, todas as áreas que você quer mudança na sua vida. Porque para você se chegar a Deus e chegar próximo de Deus, para você ter um relacionamento com o Senhor, ter intimidade com o Pai, primeiro eu preciso me santificar. Porque senão não vai, cara. Porque senão não vai acontecer. E nós até mesmo do grupo de louvor, a gente não é mais santo. Mas nós percebemos, quando algo acontece aqui, a gente fala, tem uma coisa que não está legal. Precisamos orar mais, precisamos nos santificar mais. Porque Deus, Ele mostra, Ele dá discernimento. Então que possamos nos autoavaliar, refletir. Senhor, eu quero hoje que o Senhor coloque diante de cada um aqui, de mim, daqueles que vão assistindo esse culto, um espelho. Um espelho, olhar para nós mesmos e falar, cara, eu quero me santificar mais. Eu quero refletir mais a imagem de Jesus. Não, peraí, tá faltando um pedacinho aqui, ó. Eu quero olhar mais, eu quero ver Cristo em mim. Eu quero ver o rosto de Jesus. Eu quero ver o sangue de Jesus no meu corpo. Eu quero ser purificado de dentro para fora. Reflete aí.
Pode se levantar. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vai falando com o Espírito Santo. Sabe, irmãos, vou falar algo para vocês. Não deixa que esse seja só mais um culto, não. Nem nenhum culto aqui. Sabe, eu vou confessar algo para vocês. De verdade. Segunda-feira eu estava aqui com o Ministério de Louvor. Nós viemos na semana para fazer ensaios. E é algo que a gente comentou de verdade, cara, que a gente fica muito triste. Às vezes a gente ministra aqui na frente, às vezes a gente prega, a gente louva, a gente olha para alguns irmãos. E é como se não tivesse acontecendo nada. Tristes, cabisbaixos, ou só olha assim e fala, já escutei e vou embora. Não louva, não adora, não busca. Se isso dói em nosso coração, se nós estamos preocupados com isso, imagina Jesus Cristo. Imagina Deus. E isso não é julgamento não, irmãos. Porque se isso nos incomoda, está acomodando o Espírito Santo de Deus. Então, sabe por que eu falo, não seja só mais um culto? O culto passado, o culto retrasado, todos os cultos que há de vir, que seja diferença na minha vida. Que seja, sabe, o culto que Deus está mostrando algo diferente. Que seja o culto que Deus está mudando a minha vida. Que seja o culto que Deus está transformando a minha casa. Que está transformando os meus filhos, parentes, amigos. Através do Espírito que habita na minha vida. Porque eu quero entrar por essa porta já dando glória a Deus. Queremos entrar por essa porta cheios do Espírito Santo. E aqui alimentar mais. Sair daqui diferente da forma que entramos. Então, se for preciso rasgar as nossas vestes, faremos. Sabe, igual aquilo, eu me rasgo por inteiro, faço tudo. Pode vir o mundo vir novamente, mas eu sou lavado, eu posso passar pelo fogo, eu posso passar pelas águas, eu posso passar pelas trevas. Mas quem já pisou no Santo dos Santos, quem já esteve na presença do Senhor Jesus Cristo, não quer mais viver o mundo sem santidade de Deus. Então não deixa ser só mais um culto. Deixa ser o culto que Deus falou, cara. O culto passado, o culto retrasado de santificação. Este culto, e o que há de vir, eu vou estar aqui e vou trazer mais vidas. Porque ela precisa ouvir o que eu vou ouvir. Ela precisa fechar com chave de ouro. Eu preciso me santificar mais. Porque naquele grande dia, eu quero aparecer como uma noiva remida e lavada no sangue do Cordeiro. E falar, Jesus, eis-me aqui. Ele fala, filho amado, eu tenho prazer em ti. Você carrega a minha marca. Você buscou o meu caráter. Então adore ao Senhor. E reflete sobre essa palavra. Em nome de Jesus. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, Enche o meu ser. as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, Pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e teu louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Nós queremos, Aleluia. nós queremos. Aleluia. A diferença daquele que se santifica, que quer chegar à santidade, é que ele dá vazão para o Espírito de Deus, dá vazão para o Espírito Santo. Então você possa, a partir dessa noite, dar vazão para que o Espírito de Deus te encha e faça com que as suas ações sejam as ações de Deus, as ações do Senhor, aquilo que Ele tem reservado para você. É engraçado que a Ariana, dando o testemunho dela, falando, eu olhei para mim. Sexta-feira passada eu compartilhei com a minha família. Estávamos numa situação, um jantar, e fui motivado a fazer algo que não ia ser bom. Eu parei um tempo e esperei. Falei com o Senhor falou, você não precisa disso. E o Espírito Santo falou no meu coração. E aí eu tomei uma outra ação. E quando eu saí fui provado, porque uma pessoa estaria fazendo a mesma ação, a ação que eu ia fazer, errada. Se eu não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, teria passado uma grande vergonha. Então, irmãos, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Ser santo é ser separado. A santidade, é como a Ariana falou, é só na vinda do Senhor. Ele vai vir nos buscar, seremos transformados. Nosso corpo, um corpo pecaminoso por um corpo glorioso. Atingiremos o nível máximo de santidade. Mas enquanto não chegamos lá, podemos nos santificar, sendo transformado dia após dia pelo Espírito Santo, buscando essa santificação. O Espírito Santo, ele te auxilia, ele está em você. Você pode consultá-lo. Você tem ações diferentes. Devo pegar? Devo olhar? Devo cobiçar? Não, não devo. Devo me santificar ao Senhor, que Ele merece a minha vida, Ele merece o meu ser. Amém? Então, em nome de Jesus, gostaria que você desse uma salva de palmas ao Senhor, recebesse essa mensagem, recebesse essa palavra no teu coração. Aleluia. 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 Louva ao Senhor nessa noite. Louva ao Senhor porque Ele tem nos conduzido palavra após palavra. Como a Mariana falou, muitos pensam que é só mais uma palavra, mas daqui a pouco estamos sendo provados nela. E o Senhor quer que nós sejamos aprovados, amém? Eu creio que nós seremos aprovados se ouvirmos o Espírito Santo. Vamos agradecer a Deus por esse culto. As crianças estão fazendo hoje uma comunhão, é a última célula deles do ano, com um amigo secreto. Então seu filho está lá em cima, já eles vão estar descendo. Até prolongou um pouquinho para eles terminarem também. Mas parabéns, Ariana, pela palavra, no ministério de louvor. Vamos agradecer a Deus, irmãos. Há uma grande vantagem de se santificar, há uma grande vantagem.
atraímos o milagre de Deus, né, para a nossa vida, para a vida daqueles que nos rodeiam. Então, vamos pedir ao Senhor, vamos nessa oração final, orar para que Ele nos leve e nos mantenham em santificação, que o Espírito Santo nos mantenha em santificação, pois sem ela não podemos ver o Senhor, amém? Mas na santificação nós vemos o Senhor. Quantos querem ver o Senhor? Quero ver o Senhor agindo na minha casa, nos meus projetos. Você quer ver o Senhor agindo nos teus projetos? Você quer ver o Senhor agindo na tua vida, na tua família, no casamento, no teu relacionamento? Os jovens atraem o Senhor quando eles falam assim: nós vamos nos santificar e esperar o tempo de Deus. Eles veem o Senhor agindo no lugar deles. Irmão, não tem vitória maior. Quando Deus falou para o povo: se vocês se santificarem, eu estarei no meio de vocês. Não vai ter batalha que vocês não vão vencer, porque eu estarei com vocês e em vocês. Não mudou, o Senhor não mudou. Alguns acham que o tempo da graça, falei aqui no curso, é margem, como o Alan ministrou nas 2 quinta-feiras anteriores. Podemos pegar a graça e nos santificar com ela, a presença de Jesus, amém? Então vamos orar, encerrando esse culto, orar pedindo a Ele, o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, através do Espírito Santo do Senhor, nós oramos nessa noite, para que o Senhor nos ajude nessa santificação progressiva, nessa santificação, Senhor, que ela só terá o fim o dia que o Senhor vier nos buscar, mas o Senhor só irá nos buscar se estivermos nesse processo. Aqueles que são desleixados, que não são maduros, aqueles que não querem, não serão levados, serão deixados para trás. Nós aprendemos isso, e passará por uma grande consequência, Senhor. Nós não queremos isso, Jesus. Estamos nos preparando como uma noiva que se adorna para o seu noivo. Nós nos buscamos santificar todos os dias, Pai, e a Tua graça e o Espírito Santo do Senhor é quem nos auxilia nessa santificação. Por isso eu peço que o Senhor venha, Pai, ao nosso favor, visita cada irmão dessa igreja, cada irmã, cada um, Pai, e que nos dê uma continuidade de semana debaixo dessa santificação. Em nome de Jesus, nos auxilie, Pai, nos nossos atos, em todas as nossas ações, nos nossos olhares, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos isso, e pedimos que o Senhor nos leve em paz, nos dando uma continuidade de semana poderosa, fortalecida no Espírito Santo do Senhor. É o que eu te peço, Senhor Jesus, pois os dias são maus, mas para aqueles que têm o Senhor transforma os dias maus em dias de paz, em dias de batalhas vencidas, pois o Senhor já venceu por nós. Obrigado, Senhor Jesus, em nome de Jesus nós te agradecemos. Espírito Santo, obrigado pela tua presença nesse culto, em nome de Jesus, amém, amém. Estenda as mãos à frente para eu entender a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos esses irmãos, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. A salva de palmas ao Senhor. Vão na paz do Senhor Jesus.